começando mais um meu, seu, nosso podcast, ok? Muito prazer para quem não me conhece, eu me chamo Clésio Pimenta e hoje eu tô com uma pessoa que é muito meu amigo, íntimo meu, e é uma pessoa que eu gosto muito, que eu considero demais, Rodrigo Peroni. Rodrigo, muito obrigado por você ter aceitado o convite, muito obrigado por você estar aqui participando desse podcast. Eu agradeço estar participando disso. Até o Clésio tinha me chamado um tempo atrás, ele falou assim, Clésio, não vou não, porque tem uma certa timidez, né? Mas no final, hoje ele me chamou, eu falei, não, vamos embora, vamos conversar, vamos bater um papo. E é um prazer estar aqui gravando. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. E Rodrigo, para a gente estar começando, para as pessoas conhecerem um pouco você, quem que você é hoje, cara? O que você faz da vida? Conta um pouquinho para o pessoal conhecer, mais ou menos por cima, quem que é você? Primeiramente, não quem eu sou, quem eu estou, né? Isso, quem você está sendo no momento. Na verdade, né, o que a gente está, né, são os momentos, né? E assim, hoje eu tenho meu sócio, o Thiago Vergani, né? Onde eu vou daqui a pouco contar a história, como a gente começou. Sim. Mas assim, até o Thiago, eu nem falei para ele que eu viria, porque hoje ele nem ia querer participar, mas futuramente a gente vai fazer uma nós dois. Thiago, e da próxima vez eu quero vocês dois aqui para você contar a sua história também. Porque assim, não faz sentido, até quando você me chamou da outra vez, eu falei, não, seria legal o Thiago. E às vezes o Thiago até viajando, não sei. Mas, então assim, não faz sentido, né? Vou contar um pouco da história. Ele está sempre participando dessas histórias, né? Esteve sempre presente, porque a nossa sociedade começou em 2005. Então assim, hoje nós somos empresários. Eu nem gosto de falar muito empresário, eu falo comerciante, porque a gente aprendeu muito na escola da vida, né? No dia a dia da administração. E porque eu cheguei a fazer administração por 2 anos e meio. E então, quando eu precisei parar a administração, eu fui para a prática. Daqui a pouco eu conto a história também. Fui para a prática e aprendendo no dia a dia, acertando e errando, acertando e errando, errando e acertando. Então assim, custa caro para ser um empresário, hoje um empreendedor. Eu também falo que eu falo que as profissões são assim, eu sou vendedor, comerciante e empreendedor. Porque eu não sou formado em... O que você é mais desses três? Cara, eu sou mais vendedor e a visão empreendedora. Quando eu e o Thiago chega numa cidade e bate o olho e fala assim, ali vai dar certo. Vamos tentar alugar ali, porque ali é o local, ali vai dar certo. E esse conhecimento adquiriu só na vida mesmo? Na vida, e é um certo dom, né? Eu falo assim, essa visão empreendedora, muitas pessoas têm, não sabem que tem, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho, tem. É porque às vezes não acredita que tem. E então nós temos eu tenho essa visão empreendedora, o Thiago também é muito forte, mas vendedor. Eu falo que eu vendo até avião caindo. Tá, só um minutinho, por favor. Até avião caindo, eu lembrei que eu esqueci de colocar o fone. Pode continuar, né? Fone não, mas tá saindo o som lá? Tá saindo. Tá. Pode continuar. Tá bom aí, galera? Pode continuar. Isso aí, gente. Então assim, o começo da nossa história, na época eu trabalhava numa drogaria, né? Na verdade, quem me levou para a drogaria foi o Thiago. O Thiago trabalhava na drogaria fazia 5 anos e me convidou para trabalhar quando eu fui cobrir férias. Até, inclusive, é do Guilherme Pasquini. Guilherme Pasquini, que é nosso primo também, que faz parte da nossa história também. Então, assim, o Guilherme trabalhava lá só de férias e o Thiago me chamou para cobrir férias. E hoje o ramo de drogaria, o ramo farmacêutico mudou muito, porque hoje são poucas farmácias que ainda prestam serviço. A nossa nem presta serviço. De ficar gestão, de medir pressão. Hoje a gente trabalha só com delivery. Só coloca aqui esse presilhinho, por favor. Vocês desculpa aí, tá? Esqueci de colocar o fone aqui para ficar um som melhor para vocês. Aqui. Vou ajudar você. Eu coloquei um negócio desse aqui. Então. Prontinho, só ficar aí. E hoje a Ultra Popular, que é nossas drogarias aqui de Paraíso, né? Que são 5 unidades. A gente trabalha hoje com delivery, mas antigamente não trabalhava, né? A pandemia forçou a gente... Não é que a gente não queria, porque a Farmarcas, que administra a Ultra Popular, tem todo um esquema de trabalho e não tinha o sistema de delivery, até por conta de custo. Por a gente sempre ter trabalhar com preço agressivo, a gente tem um lucro bem menor, então teria que ter um custo menor. Então o delivery, ele não podia fazer o delivery por conta disso. Perdão. Aí, o que acontece? Voltando lá,
Eu fui trabalhar na drogaria e o Thiago já era gerente, então eu fui aprendendo com ele. Na verdade, quem me ensinou as manhas de drogaria foi o Thiago, porque o nosso patrão ficava muito pra rua. E por que você entrou nesse ramo de drogaria? Foi por necessidade? Não, é onde eu tava falando. Antes você disso... foi cobrir as férias? Até esqueci. Eu trabalhava, na verdade, era com meus tios na refrigeração. Júlio Pieroni. Você trabalhava com eles? Eu trabalhei 3 anos na refrigeração Pieroni. E, de repente, o Thiago falou assim, Rodrigo, você não quer conhecer a drogaria e tal? Porque eu até falava pra ele na época que eu não tava querendo sair lá da refrigeração. Uhum. Aprendi muito lá com meus tios também. E pra você ter ideia, para eu ir ao banco, pagar boleto, a conta corrente, eu aprendi lá com os meus tios. E aí, quando o Thiago convidou, eu falei, eu vou sair da refrigeração e vou começar, vou fazer drogaria, vou aprender. Então foi isso. E aí, só que quando eu estava com quase 4 anos e meio, que eu estava trabalhando na Santa Edviges, que é o João, que era nosso patrão, o João também sempre agradeci ele, que deu a oportunidade, né? E aí é onde que o Thiago me convidou, falou assim, olha, e meu tio, ele era gerente de banco lá no Triângulo Mineiro, ele convidou para mim, eu falei assim, José, eu quero ir embora de Paraíso, não queria ficar aqui mais. Eu queria mudar de ramo, mudar de vida, queria conhecer outros ares. E você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Já com 18 anos? Eu tinha 18 anos, isso aí, eu tinha 18 anos, 17 anos. Mas aí você fala com 18 anos, você tinha vontade de sair, de ver outros ares, conhecer outras profissões, outros lugares. Mas e no quesito de faculdade? Você tinha em mente ou você nunca foi o cara que falou assim, eu vou fazer isso? Até deixa um conselho para... Uma coisa que eu acho que... O que acontece? O jovem, ele forma hoje no ensino médio, no terceiro colegial, geralmente a pessoa não tem nem ideia do que ela gosta de fazer, do que ela quer fazer. Verdade. Cara. E aí geralmente vai para administração de empresas. E existe uma pressão muito grande, tanto da sociedade, mas principalmente da família, que a pessoa já saia e já tem a mente do que vai fazer. Algumas pessoas já têm, mas a grande maioria não. Então assim, eu acredito que a pessoa, quando ela está um pouco mais madura, aí sim ela vai achar de repente o que ela gosta. Por exemplo, você que é psicólogo, o que eu gosto de fazer é o ramo da psicologia. Inclusive, eu até cheguei a fazer 6 meses de psicologia na Unifran. Depois, agora, com 35 anos. Porque aí o que eu tenho prazer de fazer é conversar, é bater papo. Às vezes, você dá um conselho para alguém, às vezes, conversando, acaba ajudando alguém. Eu gosto dessa área, né? Então, eu não tinha vontade nenhuma de fazer faculdade. Inclusive, eu fiquei 3 anos, eu acho, depois que eu formei no ensino médio, não queria fazer faculdade de forma alguma. Já estava cansado de escola. Então, o que aconteceu? Quando eu pedi pro meu tio arrumar um serviço, ele arrumou Coromandel. É uma cidade de Triângulo Mineiro, só que tá 500 quilômetros daqui, mais ou menos. E eu tava indo embora. Eu falei, não, eu queria coisa nova, E geralmente os bancos querem pessoas solteiras, sem família, dispostas a viajar, porque de repente você acaba virando gerente, transfere de uma cidade para outra. Isso aconteceu com meu tio, né? Ele morou em várias cidades, então eu tinha isso em mente. E sei que na época o banco pagava bem, tipo, ganhava-se bem no banco, na época. E quando ele me convidou e que ele disse que tinha arrumado para mim lá, aí o Thiago veio até mim e falou, olha, Rodrigo, é o seguinte, eu vou montar uma farmácia e gostaria que você fosse meu sócio. Mas se você não for também, eu vou montar assim mesmo. E vocês dois, depois vocês conversaram sobre isso, por que dele ter te chamado para sócio? Ele falou assim que foi um blefe que ele fez comigo, né? Ele falou assim, na verdade, eu não queria que você fosse. Não, ele queria que eu fosse. Ele tipo assim, ele não queria ele sozinho. Entendi. E quando ele falou que montaria sozinho, era mentira. Ele falou que não montava nada. Ele falou, Rodrigo, eu precisava de um parceiro, de um sócio. Pra ajudar. Até por causa de dinheiro. Eu vou contar a história de dinheiro aqui também. Na época eu tinha um Uno Mille, que custava 12 mil. E ele tinha um Uno que custava 10. E não se começa sociedade com números diferentes. Assim eu penso. Não tem como eu começar com 12 e ele com 10. Rodrigo, até tem, você põe isso no contrato. Eu acho que aquela coisa antiga, não, é metade, metade. E vamos fazer metade das obrigações, vamos fazer metade de tudo. Aí o que eu fiz? Eu emprestei R$1.000 para ele. Então, tipo assim, eu comecei com 11, ele com 11, mas eu emprestei R$1.000 para ele. Então ele começou o negócio me devendo R$1.000. E depois pagou, é claro. Então começamos com 11 mil cada um, 22. Meu pai emprestou pra gente na época R$15 mil, a juro de poupança. Porque hoje eu tenho uma visão do meu pai totalmente diferente, que na época, quando a gente é mais novo, a gente não dá valores, acho que a maioria dos filhos não dá valor nos pais, nas mães, e eu
Então, assim, eu reclamava do meu pai algumas coisas que hoje eu só idolatro meu pai. A gratidão pelo meu pai é imensa. Meu pai é aquela pessoa que tem todo o conhecimento de vida, que te dá um conselho, se acha que ele está errado, ele está sempre certo. Quase sempre das vezes ele está certo. E então, meu pai prestou 15 mil reais a juros de poupança e a gente vai pagar. Até porque não era só meu. Então não era só do filho dele. Inclusive o Thiago é sobrinho dele, né? O Thiago nós somos primos. Meu pai é irmão da mãe do Thiago. Então, a gente começou assim, 22 com 15, 37, né? Porque eu falava, Thiago, a gente... aí que tá. Aí eu comecei a fazer administração, um ano antes do Thiago me chamar. Então, o primeiro ano de administração, eu só tirava nota 8, nota 9, porque eu estava focado na administração. Quando eu fui montar a drogaria, que eu fui pro segundo ano de administração, eu tinha que sair mais cedo, e o Thiago, então a farmácia fechava às 8, o Thiago ficava até 9, 10 horas da noite, eu estava saindo 7. Eu já não achava isso legal, por conta de eu achar que as coisas têm que ser divididas igual. Então, o que acontece? E outra coisa, eu chegava na faculdade, primeiro horário eu cochilava, eu estava cansado. Porque nós começávamos às 7 horas da manhã, e então, tipo assim, tava meio difícil. Aí vem a parte da faculdade que eu quero contar, que é a parte que eu resolvi abandonar a faculdade. Que acontece? A faculdade era R$440 na época e eu tava ganhando 300. Então, para começar, meu dinheiro já não dava. E aí, na época, lá na faculdade, eu não vou citar o nome nem da faculdade, não vou citar nem a cidade. Aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste, e me desmotivou totalmente. Me deu força para sair. Eu fiquei sabendo, conversando com todo mundo lá, que tinha bolsa de estudo para algumas pessoas, algumas bolsas. E eu pensei assim, nossa, se eu ganhasse uma bolsa dessa, de repente eu continuaria. Aí, eu escrevi uma carta, cara, pro reitor. Coisa que quem me conhece intimamente sabe que eu não faço isso. Cara, eu prefiro trabalhar. Se eu escrevi uma carta daquela, é porque eu tava precisando demais. Eu escrevi uma carta pro reitor contando que eu estava como empresário já, porém, não é porque você tá como empresário, você tá ganhando bem, tá rico, você tava ganhando R$300. E eu tive um trabalho de escrever uma carta ali contando todos os detalhes e mandei. E eu tinha um pouco de amizade com a moça da secretaria. E aí eu pedi para ela entregar. E tal. E quando passou, não sei se foi uma semana, coisa e tal, eu precisei ir na secretaria e eu conversando com a pessoa, né, que eu não vou citar o nome, ela falou assim, Rodrigues, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu, cara. Tipo assim, a sua carta nem foi lida e foi jogada fora. Aí, nossa, cara, eu fiquei muito triste, fiquei frustrado. Mas nem foi lido e foi jogada e sabe fora. Por que eu fiquei sabendo? Pessoas que tinham bolsa eram porque era padrinhados. Tinham pessoas que ganhavam as bolsas que já porque tinham contato, era parente. E eu fiquei muito triste, cara. Eu não falaria isso aqui inventando de forma alguma, sabe? Nem aumentando, porque é uma coisa que aconteceu comigo. Tomara que isso não tenha acontecido mais nem lá e nem em qualquer outro lugar. Mas... Você acha que esse apadrinhamento, ele mais ajuda ou ele mais atrapalha? Claro que você olhando só pro acontecido seu, com certeza atrapalhou, entre aspas, na sua vida. Não posso... Porque foi aonde você saiu e conseguiu focar mais no seu trabalho, né? Mas você acha que porque esse apadrinhamento, infelizmente ou felizmente, não sei, eles acontecem a todo momento nas grandes empresas. Inclusive concurso público também. Então, muita coisa errada. A gente... O que você como dono de empresa, o que você vê sobre esse apadrinhamento? Aí que tá, onde hoje, e já anos atrás, que eu e o Thiago no comando das drogarias, inclusive temos outros negócios aí na cidade, que a gente tem participação. A gente, por exemplo, quem contrata na drogaria é o nosso gerente, ou o responsável pela loja. E que a gente sempre falou, não contrate por nenhum motivo que, por exemplo, a gente fala de ego, né? Por exemplo, às vezes a pessoa... Bom, não adianta um rapaz contratar uma moça porque ela é bonita. A gente fala isso claramente lá. Sim. Ou o inverso, ou qualquer tipo de favorecimento que tenha. Porque depois você não vai ter condições, às vezes, até de demitir a pessoa. Porque, de repente, você se envolveu ali. Então, assim, a gente pede isso no dia a dia. Vocês contratem pessoas que são várias entrevistas. O pessoal que já fez entrevista na drogaria sabe disso. Às vezes é 5, 6, 7 entrevistados para ser escolhido um. Então, eles sempre vão olhar toda a entrevista e depois tiram mais umas ideias para o pessoal do escritório na hora de fechar uma contratação e buscando sempre a pessoa que quer trabalhar, que está precisando trabalhar.
Às vezes tem conhecimento, que de repente precisa de conhecimento naquela área, às vezes o balcão de farmácia exige muito conhecimento de medicação. Então, a gente, até para estar falando isso, a gente, né, não poderia cometer a mesma coisa. Então, a gente pede direto nas reuniões. Às vezes a gente nem gosta de ficar falando muito, porque acho que falar uma vez já tem que bastar, né? É uma coisa muito grave isso, né? De repente, foi entrevistado uma pessoa com conhecimento, né, muito maior de drogaria, ou até de prática, ou até de uma pessoa mostrar ali ter um comportamento, né, bacana, e de repente contratou uma outra pessoa porque é amigo. Sim. E aí não tem, às vezes, metade daquelas qualidades que a outra pessoa teve. Então a gente já sempre orienta para que isso não aconteça. Como a gente tem drogarias fora da cidade, e até mesmo aqui a gente não consegue ficar o tempo todo, de repente acontece. Mas no CRIO, tipo, eu e o Thiago, sabendo disso, sim, não vai permitir. O que vocês passam é não permitir. Então, nessa época da faculdade, o que aconteceu? Eu fiquei muito triste, muito frustrado, pensei, bom, eu vou sair da faculdade, eu fiquei com raiva mesmo, e falei, eu falei na secretaria, você pega, tira meu nome da escola, que eu tô saindo, eu não vou... E faltava fazer as provas, que era só fazer as provas que eu trancava. Eu falei pra moça assim, não quero meu CPF aqui mais, não quero nada meu aqui. Então, a verdade é essa mesmo, eu fiquei com muita raiva, frustrado. Não vou fazer prova nenhuma e não vou trancar nada. O que teve aqui meu acabou, eu adquiri conhecimento. Fala, o que eu paguei eu aprendi. Fala assim, jogou dinheiro fora? Não, eu aprendi. Né? Tudo é experiência na vida, tudo é... Sim. Cada minuto de vida é experiência, amadurecimento. Então, os motivos foram o dinheiro que não dava para pagar, a mensalidade, essa frustração e a sociedade que eu não estava achando bacana aquilo. E aí eu fui de cabeça pro negócio. Nós dois, a gente chegava às 7 horas da manhã, parava meia-noite. Segunda a sexta. Às vezes sábado a gente ficava lá também até 8, 9, 10 horas da noite, que fechava às 8, ficava até 9 horas da noite. E como é que foi essa montagem dessa primeira farmácia? É bom você falar isso, porque assim, Porque eu tô pensando assim, beleza, o seu sócio Thiago, ele era gerente da farmácia, então ele tinha um pouco mais de conhecimento sobre tudo. Você, acredito que você não tinha experiência quase que nenhuma. Não, nessa época eu já estava gerente de uma terceira loja do João. Só que é uma loja que vendia muito pouco, então eu não tinha muito trabalho por conta de ter pouco cliente, mas eu já gerenciava. Beleza. Então você já também tinha essa noção. Mas como é que foi essa montagem? Vocês pegar, falando, vou comprar isso, vamos fazer isso? Sim. É assim, a gente combinou, para começar, o Thiago é o cara que ele gostava de comprar, ele gostava do balcão, de negociar. E eu sempre gostei da área administrativa. Ir no banco pagar a conta, pagar o boleto, toda a parte de escritório, contabilidade, o RH, tudo assim. Fiscal, a parte, tudo. Isso, o Thiago fala que a parte chata. Burocrática. O Thiago fala assim, eu não gosto dessa parte chata, você gosta, fica com você. Eu fico com a parte de compras e negociação e fazer os preços, pra gente ganhar mercado. Então, na verdade, isso foi em 2005, quando a gente inaugurou a farmácia, chamava Drogaria Vitória, que é aqui no Verônica Cristo Rei, né? E a gente começou assim, não tinha balança para pesar. Quando inaugurou, a mulher entrou, perguntou assim, onde que eu peso? E não tinha balança. A gente já ficava morrendo de vergonha. A primeira venda que nós teríamos feito quando abriu a porta 8 horas da manhã, não tinha o produto. O cliente chegou e pediu uma caixinha de Band-Aid, nós não tínhamos, porque o Thiago falou assim, não, Rodrigo, fui comprar uma Band-Aid com caixinha com 10, só tinha com 35. E ela queria caixinha com 10. Aí a primeira venda que seria já deu errado. As prateleiras de perfumaria ficavam fora do balcão, da terceira bandeja para baixo, vazias. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar mercadoria suficiente para encher bastante a drogaria. Então, assim, essa é a parte que a gente gosta de contar. E que pouquíssimas pessoas sabem. Que quase ninguém sabe, porque a gente sempre julga as pessoas olhando o superficial e fala, isso, né? Então ninguém sabe de ninguém, praticamente, né? De qualquer empresário, qualquer ramo que seja. Às vezes a pessoa está bem de vida, está bem em situação, as pessoas julgam, né? Às vezes que foi errado, que ganhou um dinheiro errado, tal, ilícito. Enfim. Então o começo foi bem assim, cara. Então, o que acontece? Era um cômodo, era um ponto comercial de uns 9 metros de largura, ficava eu sentado assim numa cadeira encostado na parede e ele de lá, dia inteiro a gente batendo papo. Porque geralmente uma farmácia no bairro, pouquíssimo movimento, ainda mais pensando agora. E assim foi, cara. Aí eu tinha abandonado a faculdade, fui dedicar, e aí ficamos. E era só vocês dois, vocês não tinham funcionários? Detalhe pequeno, né? O meu irmão Rafael é o único funcionário hoje que está com a gente desde o primeiro dia.
Começou eu e o Thiago, o Rafael fazendo entrega de bicicleta. Então, se eu e o Thiago ganhava 300, o Rafael ganhava 100 na época. Aí, passados 6 meses, entrou o Matheus Vergani, que é irmão do Thiago, meu primo também. Aí ficou eu, Thiago, Matheus e Rafael. Depois, cara, meu pai pediu para entrar para ajudar. Aí veio meu pai, para entregar de bicicleta no bairro também, Verona, Cristo Rei e tudo. Inclusive, cara, já aproveitar e deixar aqui, né, nós temos uma gratidão imensa, é claro, pela cidade inteira, mas principalmente o pessoal dos bairros aqui. Não existia Mediterrânea, não existia Daniela, não existia nada disso. Era Rubens Rocha, era Acapulco, Verona, Rubens Rocha, Verona, Cristo Rei e Vilipê. Só que miolinho. Ali, e eu vivi na Vilipê minha vida quase que toda, né? Uhum. Acho que eu vivi na Vilipê até meus 28 anos, eu morei na Vilipê, meus pais. Então, assim... E o tanto que é importante, e o comércio pequeno nos bairros também, né? Então, assim, ó, a gente agradece a todos os clientes que, nossa, todos, não tem exceção, todos que nos ajudaram e ajudam até hoje, né, comprando a gente. Então, assim, e sempre é legal a gente ajudar. Por exemplo, eu sempre tive aquele pensamento de, cara, vou comprar de quem compra de mim. Quando você fica um pouco maior seu negócio, você não consegue comprar de todo mundo que compra de você. Sim. Né? Então, assim, infelizmente, a gente... Até porque eu tenho farmácia em Guaxupé, por exemplo, que eu não compro lá em Guaxupé, né? Uhum. Por exemplo, quando eu ia comprar um perfume no Boticário, eu comprava aqui na cidade. Eu não comprava quando eu estava fora. Porque eu falava, não, vou comprar lá onde meu dinheiro gira, onde o pessoal compra de mim. Sempre pensei assim. E... um detalhe que eu esqueci, cara. Isso é importante você falar isso também, viu? Os amigos aí, viu? Os amigos comprar na farmácia das pessoas que é amigo da gente, viu? Você ajude as pessoas que são amigos de vocês, colaborem com essas pessoas, porque isso é muito importante, você dá incentivos, assim como as pessoas que lá no bairro dele lá, que tá precisando, às vezes nem conhecia, ajudou ele, olha onde eles estão, então a gente precisa fazer essa corrente. Cara, é o seguinte, ó, uma pessoa que eu esqueci de falar o nome também, que eu tenho que falar sempre, assim, a gente procura lembrar de quem nos ajudou sempre, principalmente no começo. Na época que o Thiago começou a procurar ponto no bairro, a gente não achava. E aí o Ricardo Brumar, do Mercado Brumar, e falou assim, Rodrigo, tem um ponto aqui, perto de casa aqui, você viu? Eu falei assim, não, nós não vimos, nós já tava andando na rua, né, do próprio Mercado Brumar ali. A gente tava na rua ali, procurando ponto, não achou esse ponto. O Ricardo falou assim, tem um ponto ali inclusive do Tripa, né, o serralheiro, né, o apelido dele é Tripa. E, de repente, tava lá desocupado, e é onde a gente alugou. E começou ali. E a gente não tinha... Se ele não fala... Para você ver o quanto que é importante as pessoas, a gente acha que a gente é muito suficiente na vida, mas a gente não é. Não. A gente depende... Assim, eu falo que, por exemplo, né? Algumas drogarias hoje, nós estavam abertas até 1h da tarde. Né? Por exemplo, todos que estavam trabalhando lá, eu não estava lá. Então, quem estava atendendo nossos clientes? Eles. Então, assim, eu falo, eu tenho uma gratidão enorme por todos os colaboradores, depois por todos os clientes e pelos fornecedores. Porque se você não paga o fornecedor, você não tem mercadoria. Você não paga o cliente, você não paga o seu funcionário, o seu colaborador, ele não vai trabalhar para você. Quem vai trabalhar para você? Né? Se você tem mais de uma unidade ou duas, você não consegue ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. E os clientes, se não comprar, quem que paga nossas contas? O cliente. Não adianta você montar uma empresa linda, maravilhosa, uma fachada maravilhosa, tudo lindo, se não entrar cliente... Ué, você não vendeu nada, não sobrou lucro. Como é que você paga a sua despesa? Então, sem cliente, cara, não tem nada. Então, a gente sempre, quando às vezes vai fazer uma festinha no final de ano, sempre a gente quer falar disso, agradecer essas 3 categorias aí. Sim. Mas então é isso. Aí começamos trabalhando e... Qual foi o momento que vocês viram e falaram assim, isso aqui vai dar certo? Cara, desde o princípio, claro, vocês apostaram, muitas fichas, vocês tinham esperança, mas qual foi o momento que você falou assim, cara, esses dias eu escutei até o Gustavo Lima falando, achei muito legal, né? Foi entrevistar o Gustavo e ele falou assim, não, eu nunca tive plano B, eu tenho um plano A, e o plano B é fazer o A dar certo. Então, eu achei muito legal ele falando isso, né? Um cara que todo mundo é fã aí. Então, assim, a gente acreditava, até porque... Como a gente tinha muito conhecimento com essas pessoas desses bairros que eu falei, então a gente acreditava que um cliente ou outro que comprava da gente, né, na Santa Edvígias, pudesse dar uma força pra nós. Tinha cliente, cara, que a gente chegou a falar assim, ó, porque falava assim, cara, mas eu vou parar de comprar do João. As pessoas do bairro são as pessoas simples, as pessoas muito bacanas. Então, a gente ficava assim, nossa, mas eu vou deixar o João. Então ficava assim, sentido ali, até sem graça, nós falávamos assim, ó, cara, compra um pouquinho dele, um pouquinho de nós.
Você dá uma força pra nós, continua dando uma força pra ele. A gente falava isso pra um ao outro que falava isso. E até eu lembro do Joaquim Flávio, não sei se um dia ele assistiu essa live aqui, essa gravação. Esse Joaquim Flávio é um clientão nosso, um amigo nosso, que continuou comprando dos dois. E, então, assim, a gratidão é imensa por todos que nos ajudaram e ajuda até hoje. Que bom. Mas, assim, você acreditou que ia dar certo. E depois teve a parte da expansão, né? Era a Drogaria Vitória, uma drogaria independente. Nós criamos a logomarca, nós criamos o nome, nós criamos as cores, né? Independente, só de nós dois. Até que um dia começou essas redes entrar em foco. Lá para 2010, um amigo nosso de Ribeirão falou assim, tem duas redes aí, cara, a Entrefarma e a outra acho que nem existe mais. Por que vocês não entram para essas redes associativistas? Mais uma vez, uma pessoa dando... O Aguinello de Ribeirão Preto. Da mesma forma que amigo nosso. Da mesma forma que o outro rapaz lá olhou e falou assim, vocês viram que tem um ponto? Uma outra pessoa... Por isso que é uma dica que fica. Por exemplo, uma coisa que eu escutei de um terapeuta muitos anos atrás, o preconceito te limita. Totalmente. Um exemplo, às vezes você tá o Hélio Couto fala isso, às vezes você tá ali no balcão de um bar, tomando um café, que seja uma cerveja, tem um negro do lado. Mas você não fala com o negro. De repente o negro é que ia te dar o emprego, que você tanto precisa, ou aquele emprego dos seus sonhos, só que você não vira para ele, não olha para ele, porque você tem ser racista. Qualquer tipo de preconceito, ele te limita ao extremo. Ele é limitante. É uma muralha criada por uma sociedade aí que, infelizmente, vem de raízes muito profundas. Principalmente o preconceito cultural é uma raiz muito profunda que a maioria das pessoas tem e não consegue enxergar porque é uma raiz muito profunda. E o que você falou muito inconsciente, né? Isso. Você fala que você não tem preconceito, mas de repente você tem um tanto ali guardado. Exatamente. E as pessoas precisam atrás de conhecimento para poder se libertar dessas muralhas, dessas prisões que só tá dentro da sua cabeça, cara. É só dentro da sua mente. Inclusive, tem uma live do Marcelo Falcão que eu assisti um tempo atrás, ele fez na pandemia, e tem uma hora que ele cita, ele fala assim... ele fala que tava tendo um show do Wesley Safadão, no mesmo horário que ele fala que é meu amigo, que é da minha mesma, a nossa empresa é a mesma, e ele fala que quando se não tem um preconceito, que o leque se expande, até porque a música nordestina não tem nada a ver com rock, né? Pop rock nacional, mas não, são amigos e trabalham juntos, quer dizer, ele ainda fala assim, quando o preconceito é banido, você tem muito mais chance, muito mais opções, muito mais leque, então é isso, cara, fica essa dica. A gente sempre fala igual, hoje eu tenho 40 anos, de repente tem jovens assistindo de 18, 20, 22 anos que tá querendo desbravar, começar, ingressar em empreendedorismo, montar a sua empresa. Tem que olhar para isso tudo. Não voltando à faculdade, não é só formar e sair da administração de empresas e falar assim, bom, eu entendo de contabilidade, eu entendo de direito, eu entendo de números, eu entendo disso e daquilo, de gestão de pessoas, mas você entende da vida? Você entende da vida, do preconceito? De pessoas, de lidar com pessoas, que eu, como empresário, eu acho a coisa mais difícil, a gestão de pessoas, eu acho que não tem nada mais difícil. É complexo. E a maioria das empresas pecam, ao meu ver, na gestão de pessoas. A primeira coisa que falta é o cuidado com o colaborador e o colaborador automaticamente cuidado com o cliente. Então, cara, é muita coisa que a vida te traz, que te dá, os próprios pais, que se você souber ouvir, é muita coisa. Um amigo, voltando ao Aguinello, né? Então o Aguinello de Ribeirão que deu essa dica. Aí eu e o Thiago, nós fomos olhar para a Entrefarma, que é lá de Formiga. E entramos na Entrefarma, cara. E como que foi essa empresa? Era uma empresa nova que estava captando pessoas ou não? Como que vocês conseguiram entrar nesse nicho de rede? É assim, ó, ela já tinha em torno, ela já não era nova, ela já devia ter uns 4 anos de existência, ela já tinha lá seus 70 farmácias como associados, e qualquer um que quisesse de Minas Gerais entrar, eles iam avaliar algumas coisas, mas poderia entrar. Tá. Ia ter uma avaliação, sim, passamos por uma avaliação. Minas Gerais já eram algo que eles já estavam almejando. Isso, região de Formiga, ali, Formiga, Campo Belo, ixi, aí tem Luz, muitas cidades ali em torno de Formiga, que é a central da Entrefarma, é Formiga. Então eu e o Thiago tinha que ir uma vez por mês em Formiga para uma reunião mensal que tinha. Sim. E nessas reuniões mensais, o Edson Tamassa, que é o presidente da Febrafar e
e da Farmarcas, junto com o Neto, né, que eu sou sócio lá com Febrafar Farmarcas, que a Farmarcas que é a empresa que faz a gestão, que é a dona da marca da Ultrapopular e faz a gestão, né, Farmarcas. E o Edson é o presidente. Só que nessa época o Edson não existia nem Farmarcas, existia só a Febrafar. Então o que é a Febrafar? A Febrafar é uma federação de farmácias brasileiras. E a Entrefarma é um grupo inserido à Febrafar. Então, nós fomos convidados, nós entramos para a Entrefarma, consequentemente nós estávamos na Febrafar. Sim. E o Edson era o presidente da Febrafar. E uma vez por mês ele ia dar uma palestra. Em cada rede associativista que a Febrafar tinha, ele ia dar uma palestra mensal. Quando ele chegou numa dessas palestras lá, a gente não conhecia ele. A gente tinha até amigo pessoal dele. No final da reunião ele falou assim, olha, eu tenho um projeto novo. Quem quiser escutar, fica até o final. Aí é onde eu estava falando agora mesmo para os jovens, de repente, que tá com aquela energia de começar, né? Nessa época eu e o Thiago estava com... eu montei farmácia, eu tinha 23 anos. Eu devia estar com uns 24 anos, 25 anos nessa época. E nessa palestra ele falou, olha, eu estou montando um projeto de drogarias populares e falou bem resumido, que vai chamar Ultra Popular, e quem quiser saber mais, quem quiser realmente interessar nesse projeto, vai para São Paulo no dia tal, na hora tal, que lá sim nós vamos falar sobre esse projeto durante 2 horas. E eu e o Thiago na época, aí nós fomos embora de Formiga, voltamos para Paraíso, pulando essa altura de motivação. Nossa, eu acho que esse negócio aí vai virar. Aí nós chegamos aqui e ficamos pensando, né, tem que ir para São Paulo nesse dia. Né, ia ser num hotel lá a palestra. E nenhum de nós dois sabia dirigir ali pro lado de São Paulo, aquela confusão ali de Tietê, de Marginal. Nós contratamos um cara para levar nós lá. Né, um senhor que dirige, né, ganhava um dinheirinho, acho que bico pós-aposentadoria, né, de ficar fazendo viagens e tal. E contratamos o senhor lá e levou nós até lá e sentamos lá no banco e começou a se falar do projeto, o Edson. Aí nós interessamos demais, cara, porque era um negócio inovador. Tanto é, cara, que se hoje, não falar que somos nós, não tem essa vaidade, mas se hoje a população paga mais barato em medicamento em Paraíso, você pode ter certeza que é por causa da Ultra Popular. Graças a esse projeto. Porque quando a Ultra chegou, mexeu no mercado. Então, aí às vezes os donos que estão ouvindo, né, que são concorrentes, mas eu não considero ninguém concorrente, pô, baixou muito a margem, né, assim, achatou o lucro. Cara, mas se não fosse nós, ia vir outros. Sim. Porque existem outros hoje que fazem a prática, tem outras farmácias que trabalham agressiva com preço, só que dá para fazer. E nunca acomode. Não. Sempre vai vir um outro com uma surpresa. Cara, eu vou até te falar, depois eu me lembro de falar sobre isso, o insight que insight não, ano passado. Pandemia, acho que é uma fase que afetou muitas empresas, né? Sim. Nós não diferente. Então, foi um insight que eu tive. Insight não, eu assisti no store daquele Flávio do Geração de Valor. Foi onde que eu dei uma estralada e vamos pra cima. Mas então, aí ouvimos o projeto, chegamos aqui em Paraíso e fomos procurar ponto comercial. Chegou lá, tinha que ser no centro. Porque tinha que ser onde tivesse fluxo de pessoas. Porque como seria mais barato, seria uma coisa bem nova, atrativo, um preço muito atrativo, tinha pessoas passando ali fluxo para ver isso mais rápido, para pegar mais rápido, dar mais certo o negócio. Mais rápido o negócio, né, dar certo. E aí, até que nós achamos um ponto lá, na Pimenta, acho que é do lado do Tietê ali, um ponto de tinha 30 metros de quadrados. Aí ela é a Ultra Popular, a menor Ultra Popular do Brasil, foi a nossa. Que o cliente ficava na calçada, cara, que era um corredor. As prateleiras de medicamento aqui, aí tinha um espaço pro balcão, que os funcionários iam ficar. E vou até falar uma coisa engraçada agora. Como eu trabalhava mulher e homem, a gente falava assim que, ó, gente, aqui é bunda com bunda. Entendeu? Na hora que fosse alguém passar, né, era passar a bunda com bunda, porque, né? Tão apertado que era. Pra não ter problema mulher com homem ali. Porque era muito, muito apertado. E do balcão pro cliente, acho que era 1,5 m. E a Ultra Popular, quando começou, não era para ter perfumaria, não era para ter delivery. Lembra que eu falei que tinha que ser um custo baixíssimo. E como a gente ia vender muito barato as coisas, tinha que ter, o lucro ia ser muito baixo, ia ter que ter uma despesa baixa. Então não podia ter perfumaria, era só medicamento. Só que as coisas foram mudando. Hoje você olha as Ultra Populares, pode olhar até as nossas, pode olhar qualquer Ultra Popular do Brasil. Perfumaria sobrando, todo tipo de perfumaria, maquiagem. Porque
a ultra popular, o pessoal da Farmarcas foi vendo A a necessidade necessidade de se mudar e o adequar, negócio de crescendo. se adequar. Hoje você não monta uma ultra popular sem ar-condicionado, você não monta ultra popular hoje sem um mix de variedade de produtos de perfumaria, medicamentos tem que ser alta variedade, a gente chama de A a Z, né? E genérico, remédio propagado, tudo. Eles já não liberam mais. Nós somos a loja número 4 do Brasil. Nós somos a 4ª. Até então, cara, uma coisa que a gente fez também, eu e o Thiago, a gente não tinha preguiça de nada. A primeira ultra popular é de Campo Belo, número 1. E quando montou, eu falei, Thiago, vamos lá ver esse negócio, cara. Porque a gente queria ver na prática. Aí nós fomos lá em Campo Belo. Conheci o dono. Depois Formiga, que é a número 2. E ficamos lá um dia inteiro lá. Olhando, clientela entrando e comprando, realmente comprava, cara, vendia muito. Teve uma hora lá que eu tava olhando a farmácia, chegou um cliente que comprou 8 leites Aptamil, nem Aptamil, nós tinha na Drogaria Vitória, Entre Farma, eu nem sabia que era Aptamil, e o cara comprou 8 lá, eu falei, nossa, mas porque tava barato. Falei, nossa, cara, o negócio é bom, vamos montar isso aí, vamos trabalhar. Assim, então, aí foram se passando os anos, né, aí a gente montou a Ultra, aí a Drogaria Vitória, que era aqui no bairro, nós montamos a Ultra lá na Pimenta. Então ficou 2 lojas, só que uma Entre Farma, Drogaria Vitória, e outra Ultra Popular. Passou um tempo, nós viramos a Ultra Popular. Porque a gente falou assim, cara, a gente ficava fazendo gestão de 2 marcas diferentes, ia ter que fazer 2 tabloides diferentes, 2 uniformes diferentes, tudo. Vai comprar bobina para colocar na impressora, ia ter que ter um Entre Farma e eu com fundo Ultra Popular. Vamos mudar? Vamos mudar. Inclusive esse dia foi eu e o Thiago Rafael lá em Formiga, numa reunião, na estrada voltando, porque foi assim, a Entre Farma ia exigir da gente mudar a fachada. Porque até então tava a Drogaria Vitória, eles iam exigir colocar a Entre Farma, que é o certo. E o Thiago falou, gente, se nós gastar dinheiro para colocar Entre Farma e depois tiver que gastar de novo para mudar para outra, vai ser 2 gastos. Falei, fechou. Só, cara, que a gente tinha um medo danado de não dar certo, de fechar essa loja aqui, porque a gente vendia uma de pirona a 7, 8 reais, que era o preço da época mesmo, e a outra popular vendia 1,50. Nós ficava assim, cara, você não vende uma de pirona por 8, vai vender por 1,50, não vai quebrar. Qual é o lucro, né? Só que a venda da de pirona a 1,50 atraiu o cliente, por ser tão barato, atraiu o cliente comprava outras coisas. Aí a gente foi conhecer o mercado. Porque até então eu e o Thiago, a gente não sabia nada de mercado farmacêutico, cara. Não sabia nada. A gente achava que as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Que aí, né, eu não gosto de citar esse nome, eu vou citar, né? Quando vinha a Drogazil chegou, né? A Drogazil, que o pessoal falava assim, cara, essa farmácia vende, no mínimo, ela vende 5 vezes mais que vocês, né? A gente não acreditava. Por quê? A gente tinha uma crença limitante, negativa, que as pessoas não têm dinheiro para comprar. Como não, cara? Às vezes tem pessoas que compram 2, 3 mil reais de medicamento. Tem dermocosmético. A Suelen, né? Vou falar o nome? Sim, pode. Suelen, é 100 reais o desodorante. Então, assim, ó, cara, tem dermocosmético de 300, 400, 500 reais. Que, vamos supor, quem tem dinheiro, às vezes sou eu para comprar. E aí a gente não tinha dinheiro para comprar as coisas, achava que as pessoas também não tinham. Isso aí, você tá falando isso aí, cara, é uma coisa que você falou de crença limitante. Eu acredito que a gente tem muito. Ontem eu tava conversando com um amigo nosso em comum, Rafael, da Five. É outro também que que eu quero que ele venha aqui. E ele falou assim... Figura, né? Rafael Milanese. Figura. Vulgo Messi. Figuraça. Ele falou uma coisa pra mim ontem, que eu gosto muito de conversar com as pessoas. E ele falou assim, cara, um senhor chegou com um notebook, a gente tava falando porque expandir comércio, fazer uma empresa nova e etc, que capta todos os nichos e tal, né? Aí surgiu o assunto de que um senhor chegou com um notebook, a tela quebrada. Ele olhou pro cara e falou assim, olha, infelizmente, isso aqui fica muito caro. Aí o senhor falou assim, o que é caro para você? Nossa. Aí ele falou assim, não, se eu for recuperar esse notebook, é X valor. Se você for comprar um novo, é outro X valor, então é quase que igual. Aí ele falou assim, mas e se eu tiver um valor sentimental nesse computador? E se esse computador representar alguma coisa para mim? E na hora ele entendeu isso daí que você falou. Por essas isso, crenças que a gente tem que tomar muito cuidado. Vou contar uma historinha também. A gente acredita em uma coisa, mas é só você que acredita na isso aí. E assim, ó, até me fez lembrar um fato ocorrido uma vez que eu presenciei para falar desse assunto.
a gente tem que sempre esperar, para começar a gente tem que esperar as pessoas falarem, né? A gente tem que ser mais ouvinte, né? Eu mesmo Com sou um certeza. cara ansioso, né? Imperativo. Com certeza. Às vezes eu tenho dificuldade de... Né, Sueli? Sou meio imperativo? Fala mais que a boca. Então, assim, ó, uma vez eu tava na farmácia, eu trabalhava pro João Santa de Vídeos, e eu ficava... Eles tinham a prática de emprestar medicamento. Farmácia Farmanova, que existe até hoje, eles trocavam medicamento de emprestar. E aí eu falei, Rodrigo, busca lá na Farmanova um remédio e tal. Fui lá. Quando eu cheguei lá, cara, tinha muita cliente pra ser atendido, tinha uma fila. E a pessoa que estava atendendo tinha a farmacêutica, se não me engano, tinha mais um ou dois. E tinha uma senhorinha com uma cesta no braço, uma cesta do que ela devia vender, com um pano por cima, né, cobrindo ali. E ela falou assim pra senhorinha, ô minha senhora, a gente não vai querer nada hoje não. Rapaz, a senhorinha falou assim pra ela, moça, mas eu não vim vender nada, eu vim comprar. Então assim, eu fiquei com vergonha, cara, no lugar da pessoa que falou isso. Então assim, o que aconteceu com o Rafael? Experiência, por que você está falando agora mesmo? A vida é experiência, cara. Sim. Isso não ensina na faculdade. Isso aí que aconteceu, esse fato, ele não aprende na faculdade. Então é na vida, é vivenciando, é vivendo. Então, esse fato que aconteceu, eu acredito que essa moça lá nunca mais falou daquela forma. Quando ela falou, eu não vim aqui vender, eu só vim comprar. Então, é um cliente. Então, essa antecipar, calma, atende todo mundo ali, ela vai chegar a vez dela. Essa época nem tinha fila de preferencial, não tinha caixa preferencial essa época, tô falando. Tô falando de 2006, 2007. Não, minto. Isso é 2002, 2003, eu trabalhava pro João. Sim. Então, assim... essas coisas a gente vai aprendendo. Então, quer dizer, aconteceu esse fato com o Rafael. E ele aprende, pô, realmente. E essas crenças que a gente tem, igual eu falei, às vezes a gente fala, pô, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para comprar, mas de repente o outro tem, e aí você acha que todo mundo, ninguém tem dinheiro para comprar. Você pega o seu ponto de referência e transfere para tudo que está à sua volta. Isso, né? E até você que é psicólogo, né, que manja dessa parte de crença, quanto a crença. Tanto que fala limitante ou negativa, né? Como uma crença trava a vida de uma pessoa. Sim. A gente sabe que existem pessoas que querem ser empresários, mas de repente a família teve negócio, sempre quebrou. Aí ele tem uma crença que ele não pode dar certo, porque se ele der certo, como ele vai ficar no meio dos parentes, dos pais, às vezes que quebrou, então ele fica ali no inconsciente, né? E de repente o negócio dele quebra. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas isso é uma realidade. Tanta coisa que está gravada no nosso inconsciente, né? E de repente ele teria sucesso, mas ele começa a cometer erros que vai fazer ele quebrar para ele de novo estar naquele meio, para ele se aceitar naquele meio. Isso acontece, né? Se auto-sabotar. Auto-sabotar. Então, acho que isso é bem importante. Sim, aí você estava falando que você estava nessa farmácia e viu as pessoas fazendo fila e comprando, e lá na outra farmácia você não era nem tanto. Aí a gente foi conhecer o mercado, é onde eu estava falando. Aí a gente foi conhecer o mercado. Quando a gente montou a outra na Pimenta, de repente chegava um cliente e comprava R$500 de medicamento. Aí vinha e comprava 800. Aí começou a nossa realidade a mudar, a nossa visão. E, peraí, tem muito mais do que isso. Então, e o mercado farmacêutico não para de crescer, porque a população ela só envelhece. Hoje aumentou a expectativa de vida por conta melhorou a qualidade de vida do brasileiro. Sim. Aumentou até medicamentos que surgem que fazem a pessoa viver mais. Então aumentou a qualidade de vida, consequentemente ela vive mais. Se ela vive mais, ela vai consumir mais medicamento. Então a expectativa de ir para a drogaria é sempre crescer o mercado. Sim. No Brasil nós temos um mercado totalmente inibido. Por quê? Porque a demanda ela existe, mas tem pessoas que não têm o dinheiro para comprar. Então, se as pessoas que precisam comprar um medicamento de R$200 ganhassem para isso, ela iria comprar. Então, tem uma demanda que eles chamam de reprimida, e falar deprimida, uma demanda reprimida de pessoas que queriam consumir, mas elas não têm o dinheiro. Então, e o mercado farmacêutico, a indústria sabe disso? E não só farmacêutico, eu acho que no Brasil o abismo da desigualdade é tão grande, infelizmente, que tem pessoas que às vezes querem, sei lá, comer alguma coisa diferente, não tem condições. É muito triste essa ainda mais nesse momento nós estamos... Até a gente estava conversando aqui antes de começar, né, que eu estava falando um pouco sobre política, né, que eu falo assim, eu tenho um sonho, eu estava falando, eu tenho um sonho de que um dia a corrupção acabasse, né, principalmente na política, porque lá é o grosso, né, cara. Principalmente no Brasil. Tipo assim, é um absurdo, cara, é um absurdo
Você pensar na hipótese de faltar uma merenda escolar porque alguém rouba. É um absurdo, cara. Você pensar na hipótese que falta um soro lá no hospital porque alguém rouba. Cara, a saúde e a educação. Você pensar que você está tirando dinheiro de crianças. Não pode, cara. Não pode. De idoso, realmente é de se revoltar. É por isso que eu falo, tem um sonho que um dia inclusive, agora me veio na cabeça aqui Santa Casa, né? Depois que entrou o Fernando, né? O Alvarenga? Fernando Alvarenga, eu acho que faz administração lá. Isso. Depois, até assim, deixo os parabéns para ele e para todos os envolvidos, porque um dia eu vou pegar na mão dele e falar assim, cara, parabéns. Um trabalho diferente. Parabéns. Aproveitar essa gravação para falar isso. Parabéns, porque aquilo lá melhorou. Deve ter melhorado 1000%. Quem trabalha lá sabe. Né? O que melhorou aquela Santa Casa. Então, assim, é isso que eu tenho esse sonho. Né? Hoje, com o prefeito, Marcelo Moraes, com o pessoal, os vereadores que estão lá hoje, Vinícius, Biju, todos que estão ajudando lá, né? Aqui, eu não entendo muito de política, mas assim, cara, você vê a cidade melhorando, você fica mais feliz, fala, nossa senhora, como que a coisa está melhorando, a importância, o povo já, assim, o povo já sofreu demais. Cara, o povo já pagou demais, tipo, é muito triste isso, cara, por conta de corrupção. Sim. O cara que roubou lá, tá andando de iate. É ganância. Seja em Furnas, seja no mar, tá andando de iate por conta de uma corrupção. Então, assim, esse é um sonho que um dia isso acontecer e eu estiver vivo para ver, não sei se eu vou estar, né? Infelizmente, é uma coisa assim que será muito gratificante. Sim, com certeza. Nós esperamos. E, cara, beleza. Aí você tava falando lá atrás da expansão da Drogaria Vitória, que foi melhorando aos pouquinhos, depois veio a Ultra Popular. E em qual momento que veio a expansão da Ultra Popular na gerência de vocês, as suas unidades? Foi assim, ó, quando nós tínhamos 2 lojas, a gente pensou assim, bom, eu ficar em uma, o Thiago ficar em outra, tá tudo certo, né? Primeiro desafio foi montar uma terceira loja que nós combinamos. Thiago, vamos montar a terceira loja, mas nós não vamos pisar nela. Porque a gente ia ver o que é uma gestão com os donos não estando lá. Será que a gente consegue? Vamos fazer esse teste? Vamos. Aí montamos lá em frente, onde hoje é a Ótica Sol e Grau, fazer um jabá aqui, Ótica Sol e Grau. Sim. Lá era a terceira loja nossa, que hoje é em frente à Ótica Sol e Grau, né? É outra popular lá da loja da Ângela Fiore. Jabá. Aí, montamos ali e eu não passava lá nem o Thiago. Era um teste. E foi dando certo. Aí, vamos fazer um outro teste? Vamos. Tudo pra nós era teste. Vamos montar agora fora de cidade? Vamos montar uma fora de Paraíso? Vamos pra Gospé. Chegamos lá, sempre nós dois íamos procurar ponto. Chegamos lá, olhamos o ponto, é esse aqui. Pequenininho também. Aí montamos lá a 4ª loja de Gospé. Aí depois montamos a 2ª loja de Gospé. Qual que foi o motivo de montar uma 2ª loja de Gospé? Cara, a gente tinha, não vou citar o nome não, nós tínhamos 3 pessoas lá nessa farmácia nossa, tava dando muita briguinha, os 3. Tava dando muita picuinha lá, muito problema, que eu falei que gestão de pessoas é difícil, né? Tiago, vamos montar uma 2ª loja aqui, nós separamos esse povo. Vamos. Aí montamos uma lá na Conde Ribeiro, que é na principal rua de Gospé, e dividimos essa turma lá, essa equipe lá. Rapaz, olha o motivo para montar uma farmácia. Eu queria ter esse dinheiro por causa de picuinha de funcionário. Montar outra farmácia. Mas a gente nunca teve, cara. Ó, eu falo assim, ó, deve ter muito cidadão aqui assistindo que joga bola com nós, zoando pra cara. Tem aí, menino? Não sei. Teve 2. Vai bagunçar? O pessoal não, isso aí é normal. Mas assim, de feriado, o pessoal deve estar tudo... Eu falo assim. Vocês são uma grupo de peso. Aí. Verdade. Tá a gente é diferenciado. A gente é diferenciado mesmo. Mas assim, olha, você falando de dinheiro, eu falo, tem gente que não acredita, né? Vai achar que é piada. E falo no nosso meio lá de futebol, eu falo assim, gente, a gente só montou farmácia porque a gente só reinvestia. Até uma dica do Warren Buffett, aquele grande, sempre já foi o homem mais rico do mundo, né? Acho que hoje é o 3º. E uma das dicas dele é sempre reinvestir seus lucros. Então não adianta você ganhar 10 mil e comprar já logo um carro, trocar de carro. Você já matou sua empresa. Sim. Até vou contar um lance aqui que a gente ia fazer uma besteira. Eu ia falar cagada, não falei besteira. Quando a gente estava com a Drogaria Vitória, 6 meses de Drogaria Vitória, e a gente estava engrenando, estava começando a criar um capital de giro, o Thiago pegou e falou assim, Rodrigo, tá vendendo um aço até na... Não pode fazer jabá muito não, né? Não, você não pode fazer jabá? Fórmula M do nosso amigo. A partir do momento que eles começarem a pagar nós, aí não pode. Aí, não, ó, não tem gente, ó, patrocínio pro podcast aqui, a Fórmula M,
O Thiago falou, Rodrigo, tem um Astra lá, cara. O Astra na época era um carrão, né? Tem um Astra lá, cara. Tô querendo pegar ele pra dar uma volta nele. Eu falei, Thiago, não é pra comprar Astra, não. Aí eu falei, não, mas vamos ver esse carro aí e tal. E de repente cheguei ele com um Astra. Eu tava lá trabalhando, chegou ele com um Astra. Cara, só que eu já tinha um conhecimento da minha pessoa, que eu falava assim, se eu andar nesse carro, eu não vou dormir. Eu vou querer comprar esse carro. Eu já sabia que eu era assim. Aí ele chegou, ele deu uma volta no carro, chegou lá e falou, Rodrigo, vai lá dar uma volta. Eu falei, não, Thiago, eu vou fazer uma baliza nesse carro. Peguei, porque ele parou no meio da rua, eu peguei, só fiz a baliza, coloquei ele no lugar certinho lá, não vou andar nesse carro. Esse carro custava 24 mil na época. E a gente tinha um capital de giro mais ou menos igual isso. Aí vem o pai, lembra que eu falei agora mesmo? Escutar o pai. Meu pai falou assim, ó, não compra esse carro não. Aí veio mais uma pessoa e falou assim, compra esse carro não. Aí acho que lembro, a mãe do Thiago falou assim, compra esse carro não. E nós, você já viu dar um conselho pra alguém que ele não quer ouvir isso? O ego quer ouvir o quê? Compra esse carro. Sim. É só você não quer ouvir não compra esse carro. É só o seu desejo. Quando eu falo isso, eu lembro do meu sobrinho, né? Agora quando ele pergunta, eu falo assim, pode comprar, Otávio. Compra lá. Aí, Otávio, você tá assistindo, né? Eu falei assim, não compra aquela moto que comprou, não compra o Goi, comprou. Vai comprando tudo aí. Se precisar de mim, vai dar uma força. Se tiver dinheiro. Aí o que acontece? A gente não quer ouvir o que vai negar o nosso desejo, a nossa vontade. Sim. Então o que acontece? Falei, Thiago, eu não vou andar. E não andei. Nós não compramos o carro, e se a gente compra, a gente tinha quebrado. E aí todo o nosso capital de giro ia embora. Nessa época eu ainda não sabia o que era capital de giro direito. Fluxo de caixa. Teve uma vez que o Thiago fez um curso do Sebrae, é o melhor curso que eu acho que existe. Chama Empretec. O que ele ouviu de mais importante lá para o empresário é o fluxo de caixa é mais importante que a sua mãe. Pesado, né? Rapaz, eu acho que não. Meu fluxo de caixa pode ir pros quintos dos infernos, mas minha mãe... Tá vendo? Então, assim, como é uma metodologia, uma fala, né? É uma representatividade da importância do fluxo de caixa. É claro que a nossa mãe, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem nada mais importante que ela, o pai, filho, sei lá, e tal. Mas, o que acontece? É para dizer que é importante. Sim, se você zerar seu fluxo de caixa, como é que você vai pagar suas mercadorias? Você vai quebrar. Então, nós quase quebramos com 6 meses de empresa. Talvez por isso que quebra tanta empresa com até um ano de existência. Falta esse conhecimento, né, dessa importância do fluxo de caixa. Porque, outra coisa, muita gente quando monta um negócio, cara, ela começa a ver dinheiro no caixa, ela ilude, ela acha que esse dinheiro é dela. E ela vai lá e faz o quê? O homem troca de carro. A mulher não sei o que vai fazer, mas o homem troca de carro. Aí o que acontece? É giro. Aquele dinheiro é ilusório. Até você ver o que sobrou realmente de lucro, separar e falar, não, o giro está aqui, mas agora sobrou 2 mil realmente a mais, esses 2 mil aqui é lucro. Aí esses 2 mil, beleza. E esses 2 mil você vai gastar? Maravilha. Se pegar de novo o que o Warren Buffett fala, reinvista sempre seus lucros. Então, voltando ao assunto, a gente sempre foi montar farmácia. Então, você fala assim, Rodrigo, você tem quantas casas de aluguel? Tem nenhuma. Tem a casa que eu moro. Né? Então, assim, por quê? A gente foi montando farmácia. Trabalhava. Quando entrava numa fase de maturidade de maturação, a gente, vamos montar outra? Vamos. Então, foi nesse esquema. Mas vocês nunca tiveram medo? É claro, eu acho que o medo sim, mas nunca teve aquela sensação de, cara, será que a gente vai conseguir frear essa carroça muito forte? Cara, aí que tá. A gente... como foi acostumado a ter sucesso, a dar certo, e não tinha ainda tido algumas dificuldades, a gente talvez não tinha esse medo dessa forma. E é importante ter esse medo. O medo é importante. Porque o medo, ele às vezes te dosado, salva, né? Claro. Uma pessoa que não sabe nadar, ela não pula, né? Na piscina, né? Então ela fala, não vou entrar porque talvez eu vou morrer. Então ela evita, um medo evita dela pular. Mas então, aí esse medo, a gente tinha pouco. Às vezes montava uma farmácia que tinha muita criança que ia dar certo, porque estava dando certo o resto. Só que tivemos momentos muito difíceis, né? Assim, tem as fases, né, de dificuldade. Eu me lembro quando nós montamos 2 lojas num só mês. E aí o que aconteceu? Faltou pessoas para trabalhar e o dinheiro apertou. Então, é onde a gente começou a ver de dificuldade. Passou a ter um pouco de medo. Olha, se der errado, se quebrar, você tem que bancar todos os funcionários, tem que pagar todo mundo, porque... quem me conhece sabe, né? É perigoso assim, tem que vender minhas roupas para pagar o que eu tiver dando para alguém, porque a gente tem muita vergonha se acontecer um negócio desse, né? Então hoje, aí veio a pandemia, a gente também passou uns apertos, né?
por conta de, eu acredito que muita empresa, você tem visto muita empresa fechada, cara, dá uma dó. Você fala, nossa, mas nós também fechamos empresa, tipo, né? Diminuímos um pouco nas farmácias aí. Estamos aí com um projeto de enxugar um pouco, porque precisa. Então, é esse tipo de medo que vai trazer esse ensinamento e você colocar em prática. Sim. Porque é o seguinte, às vezes eu tenho 6 funcionários, mas eu não posso ter 6, eu posso ter 5. Então, infelizmente, eu vou ter que demitir uma pessoa. Então, a gente não faz, ninguém acha que faz isso achando bom, quando precisa demitir alguém, nem fechar uma empresa. Né? A gente teve que fechar uma farmácia em Andradas, que eu cheguei lá, as pessoas não olhando na minha cara, os funcionários. Estavam todos chateados, todos... Porque a gente até entende. Com razão, né? Aí eles alegaram depois, nós demorou para avisar que ia fechar. Mas a gente também não tinha tanta certeza. Na verdade, a gente fechou essa farmácia, a gente tentou até vender. Não, minto, falei errado. Andradas nós vendemos, né? Fechamos Poços de Caldas. Só que Andradas que nós vendemos, no finalzinho, nós vendeu por um dinheirinho lá para ajudar. O pessoal achou ruim, ficou magoado, sabe? Mas assim, acertamos tudo. Graças a Deus, ele todo mundo recebendo certinho, que é a lei, né? Mais que obrigação. E aí eu durmo tranquilo. Mas a expansão foi isso, fazendo testes. Então a gente fez o teste. Vamos montar uma em Gospé, tá? Vamos montar a segunda por causa desse problema que tinha lá. Agora vamos mudar de estado? Vamos para o estado de São Paulo? Tinha muita dificuldade para o estado de São Paulo, porque o imposto é diferente. Né? Minas Gerais com São Paulo. Inclusive, quem tem empresa em Minas Gerais hoje compra alguma coisa em São Paulo, tem que pagar a diferença de estado, que é acho que é de ST, de ICMS. Então, vamos montar em São Paulo? Vamos, aí vamos estudar. Aí o Thiago é o cara que ficava estudando essa parte. Ele fazia compras. Hoje quem comanda as compras é o Rafael, já faz uns anos. Mas era o Thiago no começo. Então, vamos montar no estado de São Paulo? Vamos montar no estado de São Paulo. Aí, de repente, nós começamos a olhar a logística. Mas nós estamos aqui em Rio Pardo, do lado, 15 minutos, está em Vargem Grande. Vamos montar em Vargem Grande. Então, fui vendo essa parte de logística. Porque se eu tinha que chegar até Rio Pardo, o pessoal que vai fazer a vistoria, tudo, vai gastar gasolina até lá, e que andar mais 15 minutos. E tem mais um ponto de venda. Então, isso foi nos motivando a montar mais drogarias, né? A gente tá mudando a visão. Sabe? A gente tá pensando, tá fazendo uns planos lá de enxugar, porque até ficar até mais fácil a administração. Teve funcionários nossos que saíram que fazem muita falta. Então, essas pessoas fazem muita falta. Que esse projeto de expansão, nós temos, né, eu posso até falar o nome deles, o próprio Rodrigo e o Zezinho, o Zé Terlone. Pode ter outras pessoas que saíram também fazem falta, mas os dois eu falo que é da parte ali que ficava na rua, nas cidades, nas estradas. E então, esses dois que hoje não estão trabalhando com a gente fazem muita falta. Então, a gente não tem hoje aquela vontade de continuar expandindo como a gente fez, até por causa da idade, cara. Eu vou te falar uma coisa, a gente vai ficando mais velho, muita coisa muda. É igual eu citei o Otávio agora mesmo, meu sobrinho, é difícil, cara. De repente eu falo assim, hoje com 40 anos eu tô começando a pisar no freio. Mas um rapaz, uma menina de 18, 20, 22 anos, ela não quer pisar em freio, não. Quer acelerar. Não, porque ela fala assim, pô, às vezes eu ganhei um dinheiro X que ela não ganhou ainda, ela fala assim, não, eu não sei como é que é isso. Eu quero ganhar também. Só que a quantidade de informação que você tinha naquela época era uma. Hoje a quantidade de informação é outra. Então a pessoa com 18 anos, ela quer acelerar muito. Só que as informações que os jovens de hoje estão tendo, não só jovens, né, qualquer um, cara, não é tudo que é certo. Tem muita gente tranqueira, tem muito pilantra nesse mundo que só quer passar a perna em você. Tem bastante. Então, assim, eu não sei, eu vou te contar até um fato que aconteceu com a gente. Já que você falou isso, eu vou falar. Aconteceu lá em Poços de Caldas. Você vê, isso desmotiva ficar com uma loja aberta. Quando a gente montou uma farmácia em Poços de Caldas, contratamos lá tudo. Como eu falei que eu contratou o gerente, então o gerente lá contratou, né? A gente não conhece ninguém. Você acredita que o rapazinho lá que estava trabalhando pra gente, de auxiliar, ele roubou nosso... Eu não sei se foi 13 mil, só levando envelope vazio pro banco. Porque assim, na época a gente estava mudando, porque nós temos a conciliação bancária, inclusive a Heloísa e Flávia lá no escritório que fazem isso. A conciliação bancária você pega, você tem erro. O depósito tem que cair naquele dia, concorda? O envelope você depositou no final da tarde, pelo menos no outro dia cedo ele vai cair no banco. Só que a gente estava mudando o sistema, então a conciliação bancária estava atrasada, não sei se era 2, 3 dias e tal. Ele roubou em 3 dias, não sei se foi 13, se foi 18 mil. Você vê, cara, um funcionário seu usando sua camisa, o uniforme da empresa,
pegar um envelope com dinheiro na rua, tirar, pôr no bolso e colocar um envelope vazio lá no banco, e esse dinheiro, nossa, como faz falta pra gente, qualquer empresário, porque você compra mercadoria não é de graça, né? O pessoal trabalha, você não trabalha de graça, você tem sua despesa, você tem seus custos fixos, seus custos variável, invariável. Então, tipo assim, isso aconteceu. E você espera isso? Você não espera isso. Sim. E sem contar que já teve muito problema com o balconista, que já furtou também. Isso acontece. É o que você falou agora mesmo. O muita gente que caráter, não a índole quer de trabalhar cada um direito. Não tem, às vezes, a paciência de ganhar o dinheiro honesto, lentamente. É por isso que eu tô falando. Nessa de querer embalar com os dois pés, é onde tomamos determinadas atitudes, pensada ali em momento, que muitas vezes lá na frente isso vai afetar muito a nossa vida. Então, para os jovens, hoje, muito cuidado, a vida não é fácil, as coisas não são fáceis. Olha, esse case aqui, graças a Deus, teve sucesso, mas lá no começo, como que foi? Foi árduo, foi difícil. Inclusive, quando o Tarso, né, Matheus Fuso, Tarso Mandioca, né, quando ele esteve fazendo o podcast, que eu escutei, vou ouvir o podcast dele inteiro, achei ele muito interessante. Aí onde eu falei, se você quiser, o dia que você quiser, que se for chamar, agora eu quero participar. Porque pode servir de inspiração para alguém, né? Com certeza. Uma frase. Por exemplo, hoje, tem meio de ganhar dinheiro hoje rapidíssimo? Tem. O mundo mudou. Por exemplo, o Irã, aquele menino lá do Luva de Pedreiro, né? Ele fala pedreiro. O menino que se você vê a história dele lá, ganhava R$25 por semana. Aí você vê o pai, acho que é pai dele chorando, que tomava um café às 9h30 da manhã. Eles foram na Globo esses dias. Tomavam um café às 9h30 da manhã, eles almoçavam 3 horas da tarde, porque eles tinham que guardar outro dia, aí começa a chorar. Pô, meu, é que eu falo. Pensa, um cara desse, contando essa história, chorando, um pai de família, e aí você viu um cara que vai lá e rouba, às vezes, R$1 milhão. Seja política. É muito triste. É isso que eu falo, que é um sonho meu, essa desigualdade social e essa corrupção que tem aí. Então, assim, ó, o menino Irã, né, que o sonho dele acho que é jogar no Vasco, ele é vascaíno, você vê lá. Cara, e os campos que ele chuta a bola, a gente que gosta de jogar futebol, né, tem só terra com um pouco de mato, um pouco de grama, aí um buraco, e o moleque deve jogar até bem, mas foi lá conhecer o Vasco. O que eu quero dizer? Que tá rico, vai ficar rico, porque ele teve 3 milhões de visualizações, primeiro o vídeo que ele pôs de Luva de Pedreiro lá, que ele faz do gol lá. Então, assim, já tá bombando no Instagram, já tá na Globo, já tá lá, né, visitando, já conheceu o Vasco, conheceu os ídolos dele do Vasco. Então, hoje sim, tem uns mecanismos de ficar rico mais rápido, através de da rede social, né? Você pega lá hoje o Henrique Madeirite, eu vi ele gravou hoje ele não bebeu meio-dia, né? Por conta de ser um dia santo hoje. Então, assim, tá com 950 mil seguidores, daqui a pouco tá com 1 milhão. O cara era uma pessoa comum igual a nós. Já tá, né? Já tá lá no... Eu lembro que ele foi convidado para ir naquela casa daquele cantor lá, Felipe Araújo. A gente foi convidado para ir lá no... Então, assim, já tá conhecido no meio, vamos falar dos famosos, daqui a pouco tá famoso. Já tá ficando famoso. Então, assim, ganha dinheiro mais rápido. Não fácil, mais rápido. Sim. Então, tem outros meios hoje para enriquecer mais. Só, cara, que não é todo mundo. Né? Você pega um Ronaldo Fenômeno, que acho que ele teve, não sei se foi 9 não, o Cafu teve 14 não, ainda viraram esses campeões do mundo lá, pentacampeão. Mas não é todo jogador que vai conseguir isso. Sim, com certeza. Né? Não é todo mundo que tem a mesma oportunidade. E não sei se é o destino que é, né? Então, assim, mas as pessoas têm que buscar o seu sonho, você está falando um pouco para os jovens, né? Buscar esse sonho e saber que tem que trabalhar. E honesto. Sim, né? Trabalhar muito. E ainda se acrescentar o ingrediente de ajudar o próximo, vai ficar mais fácil de ganhar, de ter o sucesso. Sim. Porque eu acho que o principal ingrediente é quando você puder ajudar o próximo. Inclusive no dia de hoje, né? Um dia de hoje que é um dia especial, principalmente para o pessoal católico, né? Eu acho que essa parte de ajudar o próximo, cara, eu vou falar assim porque eu vou dar um exemplo nosso. Eu e o Thiago, mesmo ganhando pouco, cara, a gente sempre ajudou um patrocínio aqui. Sempre vinha um menino e falava assim, eu tô fazendo judô e vai ter um campeonato ali, você não dá uma ajuda? Às vezes eu dava R$30, cara, pra comprar um lanche, mas eu dava. Porque eu falava assim, cara, eu tô dando incentivo. R$30. Aí vem às vezes uma menina da quermesse. Vai ter uma quermesse aqui no Verona, você pode dar 2 sacos de pipoca, tá aqui o saco de pipoca, sabe? Então assim, pouco. Quem ouvir isso, que eu já ajudei com essas coisas, vai saber que é verdade, mas é pouco.
Uhum. Tem milhões para ajudar. Mas de repente, cara, fazer um jogo de camisa, você pode me ajudar, eu posso ajudar com R$ 100. Uhum. Não, R$ 100 já me ajuda. Você não É um- precisa, eu é já um falei, você não precisa nem incentivo, colocar né? logomarca, cara, eu só quero te ajudar. Não, então dá os R$ 100. Não, eu vou colocar logomarca pra você mesmo assim. Não, maravilha. Então, assim, esse incentivo, essa ajuda que a pessoa está te pedindo, que a gente sempre teve em mente de sempre no máximo que puder fazer. Porque é muito importante, cara. É muito importante. Um dia eu precisei Sim. dessa ajuda. Você falando de dia santo, de essas coisas, você acredita em algo superior? Você acredita em Deus, alguma coisa? Cara, é o seguinte, eu sou um cara, eu já conheci algumas religiões, eu totalmente acredito em Deus, porém, eu acredito sempre naquele Deus universo, Uhum. sabe? Eu acredito que tudo é energia, eu acredito que o que a gente faz aqui volta pra gente, que é energia, né? Eu acredito que nós somos um, né? Somos todos conectados, a gente já conversou sobre isso particularmente, Uhum. eu gosto de falar muito sobre aquele filme Avatar, né? Aquele Quem já filme é assistiu sabe, aquela fenomenal. parte do filme quando a árvore tá pra morrer, né? Que é a mãe Gaia, né? Aham. Que na verdade a mãe Gaia, muitos chamam a planeta Terra, né? De mãe Gaia, né? Mas quando aquela árvore tá pra morrer, né? Que o homem bombardeou, né? Todos se juntam. E ali, quem criou o filme, ele deixou uma deixa ali. E eles ali conectam, né? Eles tinham aquele cabelo que conectava um no outro. E todo mundo começou a rezar ali junto, fazendo aquela oração, né? Então, quer dizer, aquilo ali é para mostrar que nós somos um, né? Sim. Que a gente erra na vida, mas quando você às vezes briga com alguém ou bate em alguém, você está batendo em si próprio. Porque se nós somos um, você está fazendo para você. Né? A gente vê isso no espelho, né? Tanto que quando você olha no espelho, você vê a sua própria imagem. Então aquilo está refletindo você. Então quando você olha no outro, você tem que ver você, porque é uma conexão. E o errar é humano, né? Todas as pessoas já erraram, a gente erra, mas o fato é que eu acredito nisso. Mas Deus, cara, Deus, porque mesmo que seja na minha visão de Deus, eu não vejo Deus como um homem de barba, um senhor que está lá em cima olhando todo mundo. Eu vejo um Deus, universo, uma energia, um criador. Eu gosto de falar a palavra criador, porque que rege tudo e que não julga e não condena, não pune. Então, eu não acredito que Deus pune, julga, condena, porque Deus ele é 24 horas amor e misericórdia. Uhum. Então, o que acontece? Quando você faz algo de errado, não é Deus que vai te julgar e nem te condenar. É a gente, eu acredito na lei de ação e reação. Do que eu falo, a gente faz e volta. Quer dizer, você fez algo errado, vai ter, de repente, aquele negócio, você planta, você colhe. Então, você semeia e você colhe, né? Tem até uma frase que é assim, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória. Isso Então, é verdade. você vai ter que colher. Então, se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Uhum. Tem aquela frase também, se você planta vento, você vai colher tempestade. Você planta amor, você colhe amor. Então, mas existe essa colheita. E não acredito que a colheita por uma punição desse Deus, mas É uma lei. uma lei É uma que lei. tem de tantos universos. Tem a lei de amor, Uhum. tem a lei de ação e reação, tem a lei da gravidade. Uhum. Né? Eu já fiz alguns cursos, uns falam que tem 21 leis, outros falam que tem mais leis, outros falam que tem menos leis, mas são leis. Sim. Porque como que se fosse Deus um senhor ali e tal, e ficar olhando, não, peraí, o Clécio tá fazendo isso, deixa eu ver. Não, ele tá fazendo coisa errada ali, o Rodrigo tá fazendo. Então, assim, eu acho que o planeta e o universo, né, é tão grande que existe, na minha opinião, esse criador, esse universo, essa fonte criadora, essa fonte de energia que rege tudo. Essa é a minha opinião. Eu acho Mas sempre respeitei Sim. qualquer tipo de religião e já conheci algumas e tem muitos amigos de toda religião e respeito todas elas. Comigo, assim, discutir por religião, não é fácil discutir comigo por religião, não. Sim. Pra gente dar uma finalizada aqui nesse bate-papo, foi muito bacana, foi muito importante conhecer essa história, coisa que eu não conhecia, confesso. Muita gente só olha o agora, não entende o antes. E você tem alguma indicação? Você até falou do filme Avatar, que eu acho que esses dias eu até tentei procurar e não consegui achar, infelizmente, que assisti. Você fala de indicação de filme, essas coisas? Qualquer coisa, livro, filme, qualquer coisa. Eu vou falar um pouco do que me ajudou na minha vida, assim. Ó, indicação de filme. Como o papo aqui era esse, aí eu indico o filme Capax. K-PAX. Capax. É um filme que fala muito de vida,
Tem todo tipo de ensinamento nesse filme. É um filme que eu já assisti mais de 10 vezes. Indico também o filme O Lado Bom da Vida, que é um filme que também, na hora que eu mais precisei eu tive meus problemas pessoais na minha vida, como todo mundo. O filme O Lado Bom da Vida é o filme que mais me ajudou a passar por um processo que eu tive na minha vida pessoal, pra gente entender o lado bom da vida. Quer dizer, o lado bom da vida, quando se você for assistir o filme, são as coisas simples. É uma fração de segundo. São as coisas simples, igual no final do filme. No final do filme, para mostrar isso, é a mãe do cara enrolando bife. Aí o cara quer aprender com ela, tá ensinando. Aí os dois amigos estão jogando baralho no sofá, é um domingo. E o casal que tá junto agora tá lá a moça tá no colo, eles estão beijando ali, conversando, trocando carinhos ali. E o pai dele que fica brigando lá por causa de jogo, de futebol americano, eles estão lá discutindo, porque eles são amigos e ficam ali discutindo, né? Eles são times contrários, né? Esse é o lado bom da vida. Quer dizer, eu acredito que esse filme é muito indicado para isso. E livro, cara, é o seguinte. Aí é onde eu falo que mudou minha vida. Quando eu sempre fui... Eu não vou falar isso, falar o Rodrigo tá falando que ele tá milionário, não. É porque quando eu era criança, cara, eu tinha tanta vontade de ser milionário, mas tanta. Eu tinha muita vontade de ter, sabe, tudo que um jovem quer, aquele carrão. Sim. Você ter um iate, um jet ski para andar lá no rancho, e você quer ter tudo aquilo que é glamuroso, e você quer ter dinheiro para viajar, você quer ter tudo de bom, né? Aquela mansão. Eu era assim. Até por conta de a minha infância, meus pais sempre nos deram o necessário, a gente não tinha supérfluo, nunca faltou nada, e nem é tanto assim o necessário. Tipo, nós nunca fomos pobres, que não tinha um dia, né? Você entendeu? Tinha um pouco mais do que o básico, né? Só que eu tinha primo que era muito melhor de situação que eu tinha amigos que eram muito melhor de situação, então eu vivia num meio que eu ficava com vontade das coisas. Por exemplo, quando eu pedia um videogame, o meu primo ganhava o videogame mais caro e meu pai me dava aquele mediano para mais barato. Sim. Hoje eu vejo isso com os olhos muito bons, mas o que meu pai podia me dar ainda dava, e os que não ganham? Eu ainda ganhava. Mas a gente sempre quer o melhor. Então, como eu tinha essa vontade de ser milionário, quando você quer, fica com a dica, tudo que você quer e deseja, o universo vai trazer para você. Só que no tempo de Deus, que não é o tempo nosso, do ego. Então, aí quando foi em 2009, a Ana Paula Vergani, que é a irmã do Thiago, eu abandonei a faculdade, ela ficou, estudava com a minha prima, Ana Paula, e lá eles deram o CD do Lei da Atração do Segredo, o DVD para assistir. Aí ela veio, Rodrigo, você não quer assistir isso aqui? A outra pessoa. Sim, sempre deixando a deixa de como a gente precisa das pessoas. Uma coisa que eu aprendi com o Terence, aquele terapeuta que eu tanto, ele falava assim, Rodrigo, nós somos seres limitados. Ninguém é ilimitado. Às vezes você vai ser muito bom naquilo, mas você vai ser fraco naquela outra coisa. Eu lembro até quando ele me ensinou sobre isso, ele me deu um exemplo da mitologia, daquele deus que tem o Quiron, acho que é o deus da cura, não sei se é deus Quiron da cura. Eu lembro quando o deus da cura, sem querer, o Eros acertou uma flecha no tornozelo, no calcanhar do Quiron. E ele curava todo mundo, ele era deus da cura, mas ele não conseguiu se curar. Então essa é uma história mitológica para a gente entender que nós somos seres limitados. Ninguém é ilimitado, nós dependemos das pessoas, né? Então o que acontece? Eu fui assistir o DVD do Segredo, da Lei da Atração. E ali só fala de ficar milionário, né? Então, ainda mais que é americano, né? E aquilo ali eu assistia todo dia. Eu assistia, minha mãe falava assim, Rodrigo, para de assistir isso aí. Eu assistia 2 vezes por dia, 3 vezes. Porque eu queria que entrasse na minha mente. Só que lá no DVD do Segredo, não ensinava algumas coisas que eu fui aprender depois. Não ensinava que você tem que trabalhar, que você vai deitar no sofá e esperar milhões cair. Você tem que trabalhar muito. E não falava de Deus. Então é onde que eu agreguei depois, ao Segredo, eu agreguei a minha experiência de vida, coisas que não falavam lá. E também lá não fala de crença. Lá eles ensinam que se você tiver uma crença que ser pobre é bom, você não vai ganhar dinheiro. Então, para o pessoal que tem as crenças limitantes, porque às vezes a gente aprende que dinheiro não traz felicidade, mas é uma crença negativa limitante. Sim. Porque o dinheiro traz felicidade. Basta o que você faz com ele. Tem pessoas que pegam um bolo de dinheiro e compram uma cama e dá para alguém que está precisando, e tem pessoas que pegam um bolo de dinheiro e compram arma para traficar, ou vai vender droga. Então, tipo, a cadeira ela foi feita para você sentar. Tem gente que pega uma cadeira e quebra na cabeça do outro, né? Então a cadeira não foi feita para matar alguém. Sim. Foi feita para sentar. Então é o que você faz com a cadeira, é o que você faz com o dinheiro. Então o que acontece? Aí eu fico assistindo o DVD do Segredo. Só que então eu deixo uma dica desse DVD, O Segredo, a Lei da Atração,
até porque o universo conspira a nosso favor o tempo todo, mas porém com essas ressalvas. Sim. E vou deixar também a indicação de 3 livros que mudou minha vida para querer ter um pouco de sucesso, ter uma prosperidade, uma condição de vida melhor. Que é o livro O Pai Rico, Pai Pobre, O Monge e o Executivo, e o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. A Amy sabe porque, né? Tá vendo lá nesse mundo da prateleira. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre e... Esqueci, né? Já falei os 3 aí. O Monge Executivo. Esses 3 livros eu fui ler em 2009, 2010, junto com o DVD do Segredo, onde eu buscava ter uma condição de vida melhor. E então, isso eu deixo como indicação. E também fui ler um dos clássicos do Pense e Enriqueça, eu esqueci o escritor, que ele é muito famoso por ter deixado muitos livros aí para quem tem essa vontade de... É o David Gardner? Não é. Não é, é o... esqueci. Dale Carnegie? Não, eu não lembro. É quase isso aí, Pense e Enriqueça. Pesquisei, Pense e Enriqueça. Napoleão Hill. Napoleão Hill é best-seller no mundo, né? Os americanos que mais seguem ele e tal. Acho que ele deve ser... Acho que ele era americano também. Cara, mas é isso, assim... Isso é um pouco da minha experiência, que cada um de nós, né, desse mundo tem essa experiência, que ninguém sabe da vida de ninguém, né? E tem muita coisa para falar. Eu e o Thiago tem muita história. Aí tem muita história de dar risada. Que a gente for contar aqui vai virar... Como é que é? É Café com Bobagem. Café com Bobagem. Mas uma outra hora a gente... Cara, o Thiago, aí, né, fica o convite pro Thiago, o dia que ele quiser vir, eu venho também, a gente bate um papo. Com certeza. Mas assim, tem muita história, cara. Muita história, porque assim, ó... uma historinha rapidinho do começo, pra ficar também. Que a gente ouve muito não. Quando o Thiago fez os liminha de geladeira, pra começar a entregar no bairro, a gente ia bater de porta em porta. E a gente bateu de porta em porta. Então a gente tocava o interfone, a campainha, ela batia a palma, a pessoa saía, a gente queria te entregar um liminha de geladeira, nós estamos montando uma drogaria aqui no bairro. Então muitas pessoas, não, obrigado, né, precisando a gente vai comprar lá e tal. Mas, cara, teve gente que, teve uma hora que eu quase chorei. Teve um senhor que além de gritar lá da casa dele, não quero saber de nada não, de farmácia não, sabe, muito mal educado, muita falta de educação. E como a gente estava aquele medo, Cléia, você perguntou de medo, eu lembrei agora, a gente sentiu mais para montar. Você sente assim, será que vai dar certo, cara? Porque o Thiago tinha pedido conta do emprego dele, eu já tinha saído também até para ir pro banco. Então, aí quando você ouve uns nãos desse, aí você fala assim, nossa, será que eu não estou fazendo a coisa errada? Mas não, tem que persistir. Saber lidar com esse tipo de frustração e fazer com que isso se transforme em um impulsionador. Por mais que doa ali no momento, mas que isso sirva quem assistiu sobre o Irã, o Luva de Pedreiro, ele fala isso, ele fala assim, ele fala, né, o linguajar dele lá, da época, aliás, da época nordestina, ele acho que é Bahia, então ele fala muito, né, então no começo eu sofri muito, chorei muito, quer dizer, chorou muito, ele fala, porque aí ele resolveu pegar, ele falou assim, eu vou pegar todas as críticas e vou jogar isso com uma força pra mim. Ele fez o que tem que ser feito. Às vezes as pessoas não conseguem fazer. Ele conseguiu e tá aí estourando. Sim, estourou, tá virando sucesso. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que o pessoal goste. Tenho certeza que sim. Se incentivo para alguém. Se for, a gente já fica feliz. Com certeza. Se pegar uma pessoa, já faz muito bem. Agradecer o pessoal da live aqui. Muito obrigado de coração por quem assistiu, viu um pouco, curtiu, compartilhou. A produção ou qualquer coisa. A produção também que ajudou aqui. Muito obrigado. E mais uma vez, curtam esse conteúdo, compartilhem com mais pessoas. E muito obrigado. Gratidão a todos que estavam aqui. Até mais. Valeu.